segundo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu estou bem e hoje eu vim explicar as atividades de geografia da semana passada, né? E o livro de geografia da semana passada, ele tá falando das diferenças, né? Do modo de das diferenças nos lugares de vida. Então, em cada lugar tem um modo de viver. E tudo isso depende muito de como é o lugar. Por exemplo, onde é muito frio, é totalmente diferente do lugar onde é muito calor. Então, o modo de vida deles é diferente, tá? Então, prestem atenção que eu vou explicar para vocês. Nós vamos ver as páginas 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e aí tem exercício na 107, certo? Prestem atenção, então. Então, primeiro, nós vamos falar sobre a página, explicar, né, a página 102 e 103. E ela tá falando da região polar ártica, né? Que tá falando do povo Inuit, que são os povos que moram na parte norte do Canadá, do país Canadá, né? Então, não é aqui no Brasil, é outro país, lá no Canadá. E aí tem uma área chamada Nunavut. Aí nessa área é onde fica localizado o povo Inuit, onde fica localizado próximo ao Polo Norte, né? Essa região polar é uma das mais frias do planeta. Então, de todo o nosso planeta Terra, lá é um dos lugares mais frios que existem. Lá, o chão é todo coberto por gelo, né? Que é a neve, na maior parte do ano. Então, o ano que tem 12 meses, a maior parte desses 12 meses fica coberta por gelo, tá? Antigamente, os Inuits moravam em iglu, né? Hoje em dia, não. Hoje já trocaram os iglus por casinhas de madeira, né? O iglu era como se fosse uma casinha construída de gelo. Eu vou pôr uma foto aqui para vocês verem, tá? Atualmente, os iglus, eles são ainda os que já estão construídos, eles são utilizados, né, para quando é permitida a caça. Então, quando o povo sai para caçar, eles ficam nesses iglus como abrigo temporário. Então, é por um tempo, depois eles voltam para casa deles, né, de novo. As principais atividades do povo que mora nessa região mais fria é a mineração, então trabalha com minério, né? A pesca, porque no frio tem bastante peixe na região, e a caça, né? Caça de animais. Eles também praticam artesanato e fazem esculturas para vender aos turistas ou para participar de exposições em galerias de arte. Então, isso é sobre os Inuits, tá? Que é na região polar ártica, que é uma região fria. É frio, tá? Lembra da neve. Já na página 104 fala sobre o deserto do Saara. Então, é totalmente o contrário de onde o povo Inuit mora. No Saara é um lugar totalmente calor, diferente do Inuit. O Inuit é frio, é gelo, né? É neve. No deserto do Saara, não. O deserto do Saara é uma região onde quase não chove, né? Praticamente não existe planta. As plantas não conseguem sobreviver porque lá é muito seco. Ele fica no norte da África, então também não é aqui no Brasil, né? É em outro continente, em outro lugar, bem longe do Brasil. E é o maior deserto do mundo, né? No deserto, aqui a gente pode ver, ele é coberto de areia, né? E por isso que acaba sendo um clima muito quente e muito seco, né? Porque não tem plantas
então o ar geralmente fica mais seco. Daí na página 104 tá falando dos tuaregues, que eles eles vivem, né, diferente dos Inuit, os tuaregues vivem no deserto do Saara, né? Eles são nômades, então cada época eles mudam de lugar, eles saem de um lugar do deserto e vai para outro local, né? Eles vivem em tendas feitas de couro, né? Que é um material bastante resistente. Então lá os Inuites, eles moravam em casinhas feitas por gelo, que era iglu antigamente, e hoje já são casinhas de madeira. E o Tuareg são tendas feitas de couro, né? E lá eles utilizam o camelo, né? Como material como meio de transporte. As principais atividades por eles praticadas, né? São a criação de camelo, porque é uma coisa que eles utilizam lá no deserto, e de cabras. E além disso, o comércio de sal. Então eles criam camelos e cabras e praticam o comércio de sal, né? E agora nós chegamos na página 105, que fala da floresta amazônica. A floresta amazônica está no Brasil, né? Aí a gente chega no Brasil, ela fica localizada na Amazônia, mas também ela pega outros estados do Brasil, né? Como o Acre e outros estados, mas também consegue abranger, chegar, né, em outros países, não só o Brasil, mas também um pedaço da Colômbia, da Venezuela, e assim vai, outros países que ficam do ladinho do Brasil. A floresta amazônica, ela tem uma grande variedade de plantas e está numa região quente e onde chove muito, tá? Por isso que tem as plantas, né? O clima faz com que as plantas sejam cultivadas naquela área. Na região da floresta amazônica, a gente encontra algumas tribos indígenas, então a gente encontra índios, né? Por exemplo, os Kayapó, né? Que é uma tribo indígena. Geralmente os Kayapós se organizam em uma área com um círculo, né? Então tem várias casinhas deles, né? E aí em formato de círculo, como está mostrando na página 105. As moradias deles, elas ficam ao redor de uma área descampada, né? Então, é uma área que não tem vegetação, não tem planta, eles constroem as moradias, as casinhas deles, e em volta das casinhas deles fica a plantação da floresta amazônica, né? Um pedaço dela. As casas deles são feitas com materiais encontrados na própria floresta, que seria madeira, as folhas, né? Folhagem, a palha, certo? E os Kayapós, eles cultivam alguns alimentos, eles caçam e pescam também, né? Porque a região permite isso, a região permite que tenha pesca, permite que tenha caça. Diferente do Saara, do deserto do Saara, lá não tem onde pescar, não tem onde caçar. Então eles cultivam o camelo e a cabra e o comércio de sal, né? Eles vendem o sal. Diferente daqui da floresta amazônica no Brasil, que é o cultivo de alimento que predomina, né? Que tá mais que é possível, né? O cultivo de alimento, da caça e da pesca. As mulheres da região indígena Kayapó, elas trabalham na roça, cultivando alimentos como milho, mandioca, batata doce, cana-de-açúcar, banana. E além disso, elas também preparam os alimentos
e cuidam das crianças. Então elas fazem a comida, elas cultivam a comida, os alimentos, né? Aí elas cuidam deles, elas preparam as comidas e ficam cuidando das crianças. E os homens, eles vão para caçar e pescam. E além disso, eles fabricam objetos e ferramentas com os materiais que eles encontram na própria floresta amazônica. A caça obtida é repartida entre todas as famílias. Então, quando eles saem para caçar ou para pescar, o que eles conseguem, eles dividem entre todas as pessoas que são da tribo. Então, tem lá a regiãozinha deles na circular, né? Que tem várias casinhas. Se 2 de lá saem e conseguem caçar, eles vão dividir tudo que eles caçaram para todos os que moram ali naquela tribo. Eles também são responsáveis pela realização de cerimônias dos rituais típicos da comunidade. Então, eles têm alguns rituais, né? Na página 106, nós podemos ver eles participando de uma dança, que é a dança da mandioca, né? Eles fazem a dança para o cultivo da mandioca, né? Mas a gente precisa entender que os caiapós não são os únicos que existem na floresta amazônica. Isso é um tipo de tribo indígena que nós encontramos, é um exemplo. Existem vários outros tipos, né? Existem várias culturas entre os índios. Alguns são mais, como que eu posso dizer, por exemplo, mais habituados à parte urbana, então conseguem, são alguns índios que têm acesso à cidade, diferente de indígenas que vivem somente no meio rural, onde é a roça, né? Então agora aqui, ó, com base nas fotos das páginas 100 e 101, né, nós temos que responder o exercício da página 107. Então, com base nessas duas imagens que a gente acabou de ver e na explicação que eu acabei de dar, ou no texto que vocês leram, né, dessas páginas, nós temos que falar sobre os 3 povos que nós aprendemos: os Inuit, né, o Tuareg e o Kayapó. Então, primeiro a gente vai falar onde eles vivem e depois como é o lugar onde eles vivem, né? Então, o Inuit, eles vivem na região polar ártica, né? Próxima ali ao Polo Norte, no Canadá. E o local que eles vivem é um local frio, coberto por gelo na maior parte do ano, né? Então, vocês vão ter que escrever isso, onde vive e como é o lugar. O Tuareg, eles vivem no deserto do Saara, é uma região quente e seca, né? Quase não chove e praticamente não existem plantas nesse local, né? Porque como é um lugar muito quente, muito seco, não chove, a plantação não consegue, vamos dizer, vingar, né? Ela não cresce, ela não dá frutos, nem nada. Ela não consegue, quando planta semente, ela simplesmente morre, ela não dá broto. E aí os caiapós, que são os indígenas, né, que vivem na floresta amazônica. E na floresta amazônica, como é esse lugar? É um lugar coberto por plantas, né, bastante variedade de plantas. É uma região quente, mas essa região chove muito. Então, por isso que as plantas conseguem serem cultivadas, né? E vocês acham que tem semelhança algum desses lugares e o lugar que a gente vive? Tipo, algum desses lugares, vocês acham que se parece com o lugar que a gente vive aqui em Taubaté? Se vocês acham que parece ou que tem alguma coisa que é diferente? O que é diferente? Se vocês quiserem colocar nos comentários, podem colocar, tá bom? Bom, por hoje é só, né? Um beijo e eu espero que tenha ajudado a explicação. Então, até sexta-feira. Tchau!